valendo, agora tá valendo. É isso aí, ó. Então o que acontece? Quando você entra no Multisim e tal, o que você vai ter? Do seu, né, aqui você tem lá o seu nome, né? Se você clicar com o botão direito, você pode pedir para traduzir para o português, né? Se não tiver, o meu que eu já pedi para traduzir, ele já mandou, tá? Eu já tenho 3 circuitinhos aqui que eu fiz, só pode fazer 4 circuitos, tá? Mas você tem que pagar. O negócio está desse jeito agora. Tem que pagar tudo. Mas antes eu tinha um monte de circuito, eu tive que apagar um monte aqui, porque senão ele não deixava. Mas aí você não deve ter nenhum. Aí o que nós vamos fazer? Você vai criar o circuito. Clica em criar o circuito. Ok. Esperando por incrível. Os caras são fogo, né? Beleza. Então, ó. Aqui é o título, né? Ó. Circuito sem título. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer levantar curva característica do diodo. Isso que a gente vai fazer aqui, tá? Então, o que acontece aí? A gente viu o seguinte, lá em aula, né, lá na última aula, nós acabamos fazendo o que? A gente acabou fazendo, né, a gente viu como é que funcionava na última aula, como é que funcionavam os átomos, né, a nível atômico, como é que era o comportamento dos elétrons, né, principalmente a nível de energia, né? A gente acabou determinando também, mostrando para vocês o que era um semicondutor intrínseco, né, um semicondutor puro. Depois a gente passou, a gente fez uma dopagem neles, aliás, duas, uma com material pentavalente e outra com material trivalente. E aí a gente conseguiu dois caras que eram os semicondutores tipo P e tipo N, né? E aí depois, no finalzinho da aula, a gente fez uma junção metabólica, a gente juntou esses dois caras aí. Na área da junção, houve o quê? Houve né, vou mudar aqui, não é esse. Houve esse efeito aqui, que é a difusão. Então, o que é a difusão? Então, desse lado aqui do N, eu tinha mais elétrons livres. Aqui do lado do P, eu tinha mais lacunas. Né? Então, o que acontece? Nessa área aqui da junção, os elétrons livres que estavam do lado direito saíram e se alojaram do lado esquerdo na junção P, onde tinha lacunas. Né? Então aqui ficou uma área aqui de mais ou menos aqui, ó, 1 micrometro. O que é 1 micrometro? Você pega 1 metro e divide em 1 milhão. Então é um milionésimo de metro. Né? Então, essa distância ali daquela junção metalúrgica, esse 1 milionésimo de metro aí é o suficiente, então, para que haja uma região ali, perto da junção, que é a região de depressão. O que é a região de depressão? Uma região sem portadores majoritários de carga. Tá? Só tem portadores minoritários ali. Tá? Então, nessa área aqui eu não tenho. Não. Como saíram elétrons do lado direito e foram do lado esquerdo, aqui do lado esquerdo ficou com íons negativos, né? Então ficou com íons negativos. E aqui do lado direito ficou com íons positivos, tá? Então o que acontece aí? Nessa área de função aqui, me formou o que a gente chama também de barreira de potencial. Então eu tenho uma diferença de potencial aqui que eu preciso passar por ela para poder, né, levantar por ela para poder fazer, né, com que haja circulação de elétrons aqui. Né? Então, o lado P é chamado de anodo, né? O lado N é chamado de catodo, né? Eu tenho um símbolozinho aqui do elemento, que é esse símbolozinho aqui. Esse cara aqui, comumente, a gente chama de diodo. Né? Então, essa junção PN a gente chama de diodo. Qual a característica dele? Ele só deixa passar corrente
no sentido da setinha aqui, né? Então tem que estar positivo aqui no anodo e negativo aqui no anodo, no cátodo. Aí ele passa a corrente aí, tá? Então essa é a estrutura física dele. Então a gente tem duas polarizações que a gente pode fazer aí. Quais são as polarizações? Primeiro, a polarização reversa. Então quando a gente aplica polarização reversa, o que acontece? Ó? Polarização reversa, eu vou fazer isso aqui, ó. Desse lado aqui, ó, onde está o lado N, eu vou colocar positivo. Onde está o lado P, eu vou colocar negativo. Está reversamente polarizado. Dessa forma, então, o que acontece aqui? Eu chamo, né, ocorre que os elétrons vão sair mais aqui do lado N e ir aqui para o lado P. Né? Ou seja, essa barreira de potencial aqui ela vai aumentar. Tá? Ela vai aumentar essa barreira de potencial. Então, o que ocorre aí? Só tenho uma transição aí, uma corrente reversa, tá? Mas ela é muito pequenininha, né? A gente chama de IF, né? Essa corrente IF. Ela não depende da tensão reversa, tá? Porque ela só depende dos portadores minoritários que estão lá dentro. Só isso. São eles só que conseguem ultrapassar aquela barreira de potencial. Mais ninguém. Mais nada. Então, e a outra maneira é a polarização direta. Na polarização direta, deixa eu ver se eu consigo apagar esse cara aqui. Ontem eu não consegui. Já apagou. Ok. Aqui apagou. Então, na polarização direta, o que eu vou fazer? Onde tem P, você coloca o positivo. Onde tem N, você coloca o negativo. Então, ó, a corrente vai de positivo para o negativo, né? A corrente, então essa é o I, ó. Né? Então, ele está indo nessa direção que é a direção do cátodo. Então, nessa direção, o que acontece? O que eu tenho aqui? Eu tenho essa barreira de potencial aqui que eu tenho que ultrapassar. Ultrapassando essa barreira de potencial, a corrente passa aí. Eu tenho portadores majoritários passando do lado esquerdo para o lado direito com facilidade. Tá? Então, quanto que é essa barreira de potencial? Isso vai depender do quê? Do tipo de diodo. Então, no caso, para diodo de silício, está da ordem de 0,7. 0,7, tá bom? Para diodos de germânio, esse cara aqui está da ordem de 0,3, tá bom? Então, é uma corrente aí de alta intensidade, né, que a gente coloca aí como ID, né, a corrente direta. Então, ele praticamente é um condutor aí. Ele tem uma pequena resistência, que a gente chama de resistência do diodo, resistência direta, mas ela é muito pequenininha, tá? É da ordem de alguns ohms, tá bom? Bom, tá aqui a curva característica de um diodo. Qual diodo que é? Ó? Curva característica do diodo 1N4148. Então, esse aqui é um diodo assim de... A gente fala de uso geral, né? A gente usa em várias coisas, né? E uma coisa que a gente vê é que ele depende da temperatura, né? Então, essa curva aqui do lado mais à direita aqui, ela é de 50 graus. Né? Então, ó, a curva que está aqui, essa curva aqui, ó, ela é uma curva para 50 graus. A curva mais à esquerda ali é a curva para 200 graus. Então, você vê que com a temperatura, a característica dá uma variada aqui. Não é uma variada tão grande, mas ele dá uma variada. Então, essa aqui é a de 200 graus. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Ó? Menos 50, tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis curvas, né? Então, a primeira é menos 50, 0, 50, 100, 150 e 200. Tá? Está subindo de 50 em 50. É uma família de curvas. Tá bom? É uma família de curvas. E ela tem um RD aí um pouquinho mais alto, que a gente vê por essa inclinação aí. Ó. Então, essa é a polarização direta. Tá? Então,
polarizei de 0 a 1,5 volt e vou montando aí a curva e vou medindo a corrente e vou montando a curva aí para as várias temperaturas, tá? Então a gente viu que a característica da curva muda com a temperatura. Quanto mais quente ela tiver, menor vai ser o vegano. Quanto mais frio, maior o vegano. Ele começa a subir aqui, ó, mais para frente. Então, o vegano está aqui, né? É onde ele começa a conduzir, tá? Aqui para baixo eu tenho uma curva característica de um outro diodo, tá? Um outro diodo. A curva do um N, é uma família de curvas, né? Do N4002. Também de menos 50 até mais 200 graus. O que a gente percebe aqui? Tem uma leve diferença, né? Você vê que com volt ó, já conduziu lá em cima. Nem tem nada aqui. Para um volt aqui, ó, ele nem tem valor de corrente mais, tá bom? Aí você vê que no outro lá, ó, com 1 volt, ó, aqui. Então, se você levantar a curva aqui de 1 volt, ó, o que acontece? Você tem vários valores aqui, então ela ultrapassa bastante. Então a outra curva ela sobe aqui mais rapidamente. O que mudou? Mudou o tipo de diodo, tá bom? Esse 1N4002 aqui é um diodo retificador, então ele tem que ter uma resistência. Quanto menor a resistência direta dele, melhor. Né? Então ele tem menos perda e tal. E esses usos de retificação, né, quanto menor o valor, menor a perda. Então, o que a gente quer aqui é não ter perda. Né? Então, é legal esses caras aí, retificadores, tá? Bom, então, legal. Vimos aqui as curvas. Qual que é a ideia, então? Uma vez que a gente viu, né, como é que é as curvas e tal, ó, não tem a parte da esquerda aqui, né, com a tensão negativa. Por que não tem a parte com tensão negativa? Ela praticamente é nula, praticamente é zero. Bom, então não adianta para nós aí. Bom, não adianta para nós aí essa curva aí com valor zero. Bom, vamos lá.